Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, compartilhando as notícias de compartilhando com a população as notícias de interesse geral do nosso povo de Porto Velho aqui. Muito obrigado a todos pela presença. Gente, antes de iniciar, eu quero fazer um registro aqui do trabalho extraordinário que a Superintendência de Tecnologia da Informação tem feito na nossa cidade de Porto Velho. Hoje nós estamos em um patamar completamente diferente, fazendo literalmente história. Então, na tua pessoa, Saulo, pela equipe de tecnologia da informação da Prefeitura de Porto Velho, pela Superintendência, inclusive, Saulo, nosso e compartilhar esse avanço com todo o estado de Rondônia, com quem quiser. Isso, pode ser. Então, Saulo, é a intenção do prefeito que, tão logo seja implementado, isso deve ser hoje, já coloquemos à disposição dos demais 51 prefeitos do estado de Rondônia essa ferramenta que agiliza muito, facilita bastante a questão da logística na aplicação de vacinas, e não só a vacina do Covid, né, Saulo? Para todo o esquema vacinal de todos os municípios do estado e quem mais tiver interesse. Eu tenho certeza absoluta que isso é um trabalho de vanguarda e que poucas capitais, poucas cidades brasileiras. Isso coloca a Superintendência de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Porto Velho em um patamar de destaque no desenvolvimento desse tipo de ferramenta. Nós já tivemos sendo feito. Passam a integrar, se não me engano, pontos de inteligência artificial dentro desse processo, para que o próprio aplicativo interaja diretamente com o usuário, lembrando do dia, hora e local da vacina, enfim, é uma espécie de um atendimento virtual, mas totalmente automatizado pelas ferramentas de tecnologia da informação. Ao final da explanação, que deve ser rápida, né? Eu concedo entrevista a todos os senhores. Vamos imaginar aí que uns 15, 20 minutos é suficiente. E vamos lá. Parabéns, Mari, nossa secretária adjunta,
transmita também o nosso abraço para a secretária Pazini, a Zete Vacina. A Zete é a nossa coordenadora da vacina, ela já está sendo conhecida como Zete Vacina ou Zete da Vacina. Então vamos lá. Saulo, a palavra está contigo. Bom dia, prefeito, ao qual saúdo todos os presentes. A SMTI, ela desenvolveu o aplicativo de forma que nós pudéssemos agilizar o processo de cadastramento e agendamento dos munícipes durante o processo de vacinação, em especial ao combate ao coronavírus. Como bem disse nosso prefeito, esse aplicativo ele pode e será usado para o gerenciamento e cadastramento dos outros processos de vacinação do município, certo? Um dos motivos para que nós desenvolvêssemos o aplicativo, o SASI, que é uma expressão javanesa que remonta à palavra quantidade. E nós havíamos desenvolvido o agendamento no portal da prefeitura, né? Só que com a queda da faixa etária dos cidadãos aptos à vacina, nosso portal começou a ficar congestionado, né? Então, nós tínhamos ali, em determinadas aberturas de vacinação, 15, 20 mil acessos simultâneos, e nossos sistemas não estavam mais suportando. Dessa forma, mesmo que reescrevêssemos um novo sistema, o problema poderia voltar a acontecer. Então, o aplicativo ele vem a resolver definitivamente esse problema, além de outros aspectos de gerência e de comodidade para o próprio cidadão. Ele foi desenvolvido para as duas plataformas, né, a Android e iOS, né? Então, o cidadão vai encontrar o aplicativo na Play Store da Google ou no iTunes da Apple. Ao efetuar, ao se fazer o download do aplicativo, né, o cidadão ele vai abrir o aplicativo, né, e vai criar uma conta. Um dos aspectos muito importantes que nós temos com a criação da conta é a definição do código de DDD do telefone do cidadão. É uma das formas que nós temos, um dos pontos de controle que nós temos para provisionar vacinas ao cidadão de Porto Velho, certo? E existem outros mecanismos na frente, né, que eu vou mostrar, que vão favorecer esse controle. Sim. Durante o processo de cadastramento, o usuário vai informar o e-mail e a senha, certo? A senha do aplicativo. Muito importante, no momento da ativação do aplicativo, é o código PVH21, certo? É muito importante que, após o download do aplicativo, a instalação e a prévia do cadastro da conta do perfil do usuário no aplicativo, é a inserção do código PVH21. Isso é muito importante, certo? Após a instalação, a ativação do aplicativo, o usuário passa a ter acesso ao cadastro, ao site Muniza Porto Velho, ao Conect SUS, que também é um outro sistema do governo federal no qual nós linkamos, certo? E uma barra de notícias, que vai informar para o usuário as ações da CEMUSA. Então, a CEMUSA pode mandar notícias rápidas, então, de que vai fazer agendamento, que vai abrir novos grupos de vacina. Então, o usuário pode acompanhar no próprio aplicativo essas notícias, certo? De qualquer sorte, a CEMUSA sempre vai manter esse mesmo canal de comunicação que acontece no aplicativo, também no próprio portal da Prefeitura e da CEMUSA, correto? E nós temos também em PDF a descrição dos grupos de prioridades e comorbidades, que foi preparado pela própria CEMUSA, e também o usuário passa a ter acesso a esse documento. Para o cadastro, né, do usuário, como eu mostrei na tela anterior, é feito um pequeno questionário
para o munícipe. Então, ele vai te perguntar quem pode fazer o cadastro, te dá informações do tipo de cadastro, do tipo de perfil que é necessário, quem não pode se vacinar. Tudo isso, o usuário, o cidadão, ele tem que dar o de acordo, né, para que ele possa evoluir com o cadastro. E quando ele deve também receber a segunda dose, e quais os documentos para apresentar no local de vacinação. Nós poderíamos fazer a coleta desses dados no próprio aplicativo. Mas, para evitar qualquer tipo de falsificação de documento, é necessário, né, que o cidadão continue contra-apresentando esses documentos no ato da vacinação, né? Então, esses são campos obrigatórios que o usuário deve preencher e dar o aceite. Uma das vantagens desse aplicativo, e a gente pensou também nessa questão da acessibilidade, para aqueles que não têm acesso a um smartphone. Então, é muito comum a gente ver um filho fazendo cadastro para o avô, para o pai, para a mãe, enfim. Eu posso tanto fazer o cadastro para mim, como para qualquer outra pessoa do meu ciclo de amizades, ou para qualquer outro tipo de pessoa, certo? Então, ele é aberto para esse tipo de situação, tá? Porque a partir do momento que nós não fizermos mais o agendamento pelo portal, todo o agendamento e cadastro será feito pelo aplicativo. Então, nós demos foi uma das soluções que nós encontramos para proporcionar vários cadastros, mesmo para quem não tem acesso a telefone celular. Durante o cadastramento, ele vai te perguntar bairro, a gente já tem cadastrado todos os bairros, né, do município, distritos também, a pessoa indica qual distrito que ela está residindo. Então, ele é bem amplo nessa questão da localização do cidadão. Também vai nos ajudar muito na questão da estatística e transparência, porque nós conseguimos uma proeza que foi a de integrar os nossos bancos de dados com o sistema do SUS, com o PNI. Então, nós temos hoje a condição de dar a carga prévia, né, de quem já tomou, por exemplo, a primeira dose. Então, o nosso próprio vacinômetro hoje já é reflexo dessa integração com o DataSUS, né? Então, nós aproveitamos também esse viés e colocamos o próprio aplicativo integrado com ele. Enfim. Durante o cadastro, isso foi inserido agora, recentemente, tá? A questão das gestantes. Então, a mulher, ela pode informar se é gestante ou não, certo? E prosseguir com o cadastro. E aí ele pergunta para você, para a gestante, em qual mês ela está, né, de gestação. E algumas informações aqui que foram parametrizadas, passadas aqui para a CMTI, para que a gente pudesse colocar. Realmente eu desconheço essas terminologias. O cadastro de comorbidades. Embora nós ainda requeramos as informações do usuário na contra-apresentação desses documentos, nós buscamos uma prévia dessas comorbidades no próprio aplicativo. Isso vai servir também para controle estatístico da própria CEMUSA. Essa ferramenta, senhores, ela é muito importante para o município, porque a gente pode traçar um perfil, né, do cidadão em geral, né, e aplicar políticas públicas no futuro. Isso é políticas públicas de saúde. Então, essas informações são muito importantes no momento desse cadastro. Caso a pessoa não tenha nenhuma comorbidade, ela simplesmente marca não. Categorias do cidadão, né? Então, eu tenho a categorização, se são idosos, trabalhadores de saúde, existe o desdobramento, se é trabalhador da saúde federal, estadual, municipal, privado, autônomo, se são pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte, enfim, a gente procurou classificar minimamente o perfil de cidadão que nós temos aqui em Porto Velho. Caso ele não se enquadre em nenhuma dessas opções, ele simplesmente preenche a opção outros com a categoria que ele ache conveniente a ele.
No cadastro, quem são os grupos por prioridade? E isso já de acordo com o PNI. São trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores de educação, né, ensino básico, fundamental ou ensino superior, forças de segurança e salvamento, forças armadas, trabalhadores de transporte, caminhoneiros, trabalhadores portuários, entre outros. Eu também pergunto, no momento do cadastro, se a pessoa tem alguma dificuldade de locomoção ou algum transtorno mental. As respostas basicamente são sim e não, certo? E baseadas em autodeclaração, certo? Se a pessoa é acamada ou não, aí no caso, a gente já está pensando que pode ser uma pessoa que é um filho ou um neto, alguma coisa que está, alguém que esteja cadastrando por alguém, certo? Entra essa situação. E sempre também pedindo a confirmação, li, estou ciente, certo? Porque lá na frente, caso haja alguma distorção da informação prestada, a CEMUSA tem todo o direito de cobrar a informação correta. Direito não, obrigação. No preenchimento do cadastro, né, pergunta se você foi vacinado na primeira dose. Aí entra aquela questão que eu coloquei em relação à integração com o PNI. Caso a pessoa tenha sido vacinada na primeira dose, né, e como a gente está num processo ainda meio que de transição do agendamento no portal e com a base de dados que nós já temos da primeira vacina, é muito importante que aquele que já tomou a primeira dose faça o cadastro. Porque a partir desse cadastro, não tem como já migrar esse cadastro? É isso que eu vou falar. É justamente isso. Para quem já fez a primeira dose, nós já meio que já pré-alimentamos o sistema, certo? Eu só preciso que o cidadão faça o cadastro para que eu faça a associação do Cartão Nacional de Saúde que ele já tem, que ele já declarou ao PNI, e eu confronte isso no meu sistema de back-end, que é justamente o sistema que vai fazer o quê? A localização do cadastro dentro do aplicativo no banco de dados. Isso já foi muito bem testado, certo? Funciona. Não teremos problemas em relação a isso. E o mais importante é que com esse pré-cadastro, com essa base que eu já tenho, da primeira dose, o aplicativo já vai te informar a previsão da segunda dose. Logicamente, mediante a disponibilidade da vacina nos estoques da CEMUSA. Então, é muito importante que você tenha ainda, né, o teu cartãozinho de saúde, o teu cartãozinho de vacinação, certo? Que ele vai fazer esse cálculo sem problema nenhum para o cidadão. Em relação ao título de eleitor, eu já ouvi algumas coisas. A razão do pedido do título de eleitor é para que nós saibamos se é realmente um morador de Porto Velho, certo? Não há nenhum outro tipo de conotação que não seja essa. A base de dados mais confiável que nós temos em relação à localização do munícipe é a do TRE, né? Então, é muito importante essa informação, além, logicamente, da informação do comprovante de residência. Aí, no caso, é muito importante, existem outras soluções, outros aplicativos do governo federal, tipo o Conect SUS, tipo o próprio e-título, né, que te dá essas informações também na hora, certo? Se você não tiver o teu número do teu cartão do SUS, se você não tiver o número do seu título, você pode instalar esses aplicativos no teu celular, né, e na mesma hora você já vai ter o teu cartão nacional de saúde e o seu título, certo? E finalizando, ele vai perguntar o e-mail,
da pessoa, porque o que o aplicativo faz? No momento do cadastro, ele já te manda uma confirmação para o seu e-mail, certo? Com algumas informações pertinentes. No momento que você encerra, né, aí ele vai te perguntar, ele vai te informar que você está enviando em tempo real, né, e se você tem certeza. Então, o que ocorre? Confira bem os dados antes de você inserir esses documentos, essas informações, e clica em enviar. Nesse mesmo momento, ele vai te dar um número de protocolo do próprio aplicativo e já vai te dar a confirmação do registro dele na base de dados. Aqui é um exemplo do comprovante de cadastro enviado por e-mail, né? Já te dá a confirmação que seu cadastro foi realizado, né? E a partir daí é só acompanhar as ações da Cemusa. Eu posso buscar essa informação por QR Code também. A gente procurou colocar várias facilidades no aplicativo de forma que ele possa ser o mais intuitivo possível. O acompanhamento das notificações, isso é muito importante. Bem no canto superior esquerdo do aplicativo, eu tenho o histórico. É justamente por esse histórico que eu tenho os acompanhamentos e as mensagens, que também são audiovisuais, certo? Ele tem um destaque em cores, o próprio aplicativo, quando você recebe alguma notificação, algum agendamento ou status do teu cadastro, ele já te informa, né, destacando isso na própria barrinha do histórico do aplicativo. E aqui, a nossa campanha publicitária em relação à divulgação do aplicativo, no qual é muito importante que haja um empenho massivo da imprensa, do cidadão mesmo, né, para que a gente tenha uma base cada vez maior e consolidada, não só para esse momento do Covid, né, mas para as próximas campanhas de vacinação que a Cemusa vai fazer, e facilitando também a questão das políticas públicas de saúde. Essas informações são muito importantes para a gente. É isso, prefeito. É importante a compreensão da importância desta plataforma. Para fazer esse agendamento manualmente, seria um trabalho gigantesco, quase impossível. Para conciliar quantidade de vacinas, então, para aquele posto A, para aquele local A, o B, o C, o D, por exemplo, que vão atender a população, se nós não tivéssemos uma ferramenta como essa, não seria possível quantificar as doses, quer dizer, especificar o número de doses para cada ponto, etc. Com esse tipo de ferramenta, Saulo, nós conseguimos junto, primeiro, a interação com a população e as próprias ferramentas que vão facilitar a vida do usuário. E também o planejamento da equipe de vacinação. Então, dessa maneira, nós vamos saber que naquele determinado local vão ter 255 pessoas se vacinando. Claro, leva sempre um pouco a mais de doses, porque pode ser que haja um comparecimento espontâneo, eventualmente. Mas isso, para a população, economiza tempo. É importante destacar que isso não é só, Saulo já falou, mas só reforçando, para a vacinação do coronavírus. Isso é para todo o ciclo vacinal do Plano Nacional de Imunização, mesmo depois, mesmo quando uma hora essa pandemia vai terminar, se Deus quiser, mas tem vacina contra a gripe, H1N1, etc., outras vacinas, crianças, enfim. Então, é muito importante, na medida que o próprio sistema avisa por e-mail o usuário, Caldeira. Diz, olha, tal dia, tal hora, você está agendado para tal vacina. Então, isso é fantástico, isso de forma totalmente automatizada. Então, isso desonera a própria equipe da Cemusa para outras atividades
E principalmente a população que pode se planejar com relação a isso. Ela já sabe que tal dia, tal hora, em tal local, ela vai tomar a vacina. Nós tivemos uma versão inicial e a adesão foi tão grande que nós começamos a ter alguns problemas, inclusive, nessa questão da segunda dose, agora recentemente, na semana passada. O que está sendo corrigido por essa nova versão. Na verdade, não é nem uma nova versão, isso é um novo aplicativo, completamente diferente, muito parecido graficamente, mas com funcionalidades totalmente diferentes daquelas que nós tínhamos. PVH 21. Esse aqui, ó, PVH 21. Na hora que baixa o aplicativo, na hora que baixar, ele vai pedir o código de ativação, que é PVH 21. Aqui para a própria imprensa. Então, baixou o aplicativo, na sequência, o código é PVH 21. E o resto, Caldeira, é bastante intuitivo. Não tem nenhuma dificuldade. Ô Saulo, e eu falei no início da nossa intenção de disponibilizar. Quer dizer, nós já fizemos todos os esforços para a criação dessa ferramenta, mas muitos municípios, principalmente do interior do estado, municípios menores, não têm acesso a esse tipo de... a uma equipe como a que você tem na Superintendência de Tecnologia da Informação. É fácil esse compartilhamento com os... O que o município precisa fazer, o que tem interesse? Só vai criar o perfil do município. Tá. E inserir informações que sejam pertinentes ao município, das peculiaridades. E a partir daí... Tranquilo. Da mesma forma que nós fizemos com o vacinômetro e o próprio agendamento, que nós já cedemos também para os municípios. Tá certo. Então é isso, gente. Eu acho que o assunto se encerra. Mais uma vez, sobre a questão do código de ativação PVH 21. Nós desenvolvemos o aplicativo, mas nós recebemos, né, por termo de um termo de colaboração técnica, a plataforma de desenvolvimento. Ela é compartilhada também com a Prefeitura de Manaus. Então, o que ocorre? Nós temos que... estamos fazendo alguns ajustes, porque o que a pessoa faz? Quando ela clica no código automático, ele roteia para a Prefeitura de Manaus. Então, nós já estamos sanando esse problema, certo? Acredito que entre hoje e amanhã a gente já deva ter corrigido isso. Mas é muito importante essa questão do PVH 21. Senão você vai estar logado na plataforma compartilhada. Então, correto? A sequência é baixar o programa, baixou o programa, criou o perfil PVH 21. PVH 21. Então, de acordo com o site, por etapa de idade ainda, ou vai ser aberto para todo mundo fazer sua aula? Ele respeita o PNI. Então, essa programação é feita a partir das faixas etárias, né? Não, todo mundo pode se cadastrar de qualquer idade, de 18 anos para cima, mas o próprio programa só vai agendar conforme o PNI. Então, por exemplo, hoje nós estamos vacinando 65 mais, né? Não, 60 mais. Nós estamos os 60 mais. Então, alguém que se cadastre e tenha 35 anos, como eu, por exemplo, ele não vai liberar o agendamento. O cadastramento, sim. O agendamento vai ser disponível direto para a pessoa. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é que se a pessoa está fora dos critérios do PNI naquele momento, ele não vai conseguir cadastrar. Então, nós estamos nos 60 mais. Então, alguém de 50
Ah, baixou o aplicativo, ok. No momento certo, essa pessoa vai ser contactada pelo próprio aplicativo. Pelo próprio aplicativo. E vai dizer, olha, seu João, a sua vacina vai ser tal dia, tal hora, em tal local. Que também o próprio sistema já busca o local mais perto de vacinação dessa pessoa. Fala, Caldeira. Aquele sistema de agendamento anterior vai encerrar, vai ficar só no aplicativo ou vai completar os dois? Ele vai encerrar. Segundo a informação do Saulo, ele já houve um pré-carregamento. Então, todas aquelas informações que estavam na versão anterior já foram migradas para a nova versão, mas, mesmo assim, o usuário tem que refazer, não é refazer todas as informações, baixar o aplicativo novo, colocar o PVH mais 21, e aí já vão aparecer as informações dele. Exatamente. Mais que nós ainda estamos agendando, isso vai continuar, os 60 mais pelo portal da prefeitura. Na nova leva, aí já entra o SASSI. Aí seria o 55 mais? Comorbidade. Vão ser 55 mais com comorbidade. Você vai na comorbidade, né? Porque você não tem essa idade não toda, né, Caldeira? Ah, tá. De Rondônia. Gente, olha, aproveitem aí para qualquer dúvida com relação à vacinação, que aqui está toda a equipe que está a Zete e a Marilene. Bom dia. Na verdade, só estou querendo complementar essa informação referente aos 60 mais. Desde sábado, nós abrimos o agendamento para pessoas acima de 60 anos. E, para nossa surpresa, quando vinham as vagas vinham finalizando em menos de 2 horas, nós ainda temos vagas disponíveis. Ontem eu até entrei em contato com um dos órgãos para tentar chamar o pessoal 60 mais para terminar, para que a gente complete essa categoria e já comece abaixo de 55. A continuar como está, a gente vai antecipar os 55 a 59 com comorbidades, para que a gente não perca a nossa força de trabalho que está preparada para isso. Bom dia. Então, assim, nessa semana, com o lançamento do SASI, o nosso intuito maior é buscar as comorbidades que a gente vai receber uma vacina diferenciada, que é a vacina da Pfizer, e ela tem todo um preparo diferente, um cuidado diferente. Então, para esse público que vai entrar comorbidades que são gestantes, gestante com comorbidades, síndrome de Down, portadores de deficiências, e 55 a 59 com comorbidades, é esse grupo que a gente quer buscar essa semana no SASI, para que eles façam a inscrição, para que a gente possa já estar vacinando sexta e sábado. Então, quanto antes essas pessoas fizerem o seu cadastro, logo serão vacinadas. Então, buscando ainda o grupo de 60 e mais, que a gente está no agendamento antigo do site da Prefeitura, o SASI, nesse momento, é importantíssimo para as comorbidades, que a gente já quer buscar esse grupo sexta e sábado dessa semana, para que a gente possa finalizar esses grupos que estão preconizados. Então, se a população não corresponder à nossa expectativa, também a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Então, é um apelo que baixe o aplicativo, esse grupo de comorbidades, se você não está entre eles, mas já faça o seu agendamento, porque se a gente não conseguir fechar, já fazemos o chamamento para o próximo grupo, desde que ele esteja cadastrado. Fazer um comentário aqui, conversando com a Marilene. Aparentemente, alguém pode entender que é uma questão simples esse aplicativo. Não, mas ele tem implicações extraordinárias na questão da saúde pública. Por exemplo, agora quando vier a próxima leva, depois do 60 mais,
vai vir o 55 mais, né? E mais comorbidades. Nós não temos, por exemplo, a menor noção da quantidade de hipertensos que nós temos em Porto Velho. E de nenhuma comorbidade. Quem tem diabético, a gente não sabe, porque parte vem pela rede pública e parte vai para a rede privada. Nesse momento de vacinação, nós vamos ter uma informação riquíssima. Então, quem tem doença renal crônica, doença cardiovascular, enfim, tudo isso, essa montanha de dados que vão ser coletados, vão ser fundamentais na implementação de políticas públicas de saúde. Porque hoje nós não temos, agora nós vamos saber quem e aonde mora. Então, isso depois que passar a pandemia, no serviço normal, no trabalho normal da Secretaria de Saúde, nós vamos ter uma montanha realmente de informações que vão ser muito, muito, muito úteis. Gente, obrigado. Eu vou conversar com vocês.